Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Lex Talks, o seu canal de inovação jurídica. A inovação depende da tecnologia? No episódio de hoje, os nossos convidados vão apresentar as diferentes formas de inovação no jurídico e qual é o melhor momento para você contratar uma nova ferramenta. No episódio de hoje, estamos com dois convidados especiais. O Thiago, ele é sócio fundador do escritório Neiva de Lima Zanicotti, seja bem-vindo. Obrigado, Bruno, obrigado pelo convite. E o Alexandre, ele é diretor jurídico, RH, DPO do Hospital do Rossio, seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Bruno, agradeço o convite e a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Perfeito. A gente sempre gosta de começar o bate-papo dando contexto. Vamos falar um pouco sobre inovação, sobre jurídico, né? Então, vamos dar um contexto para as pessoas para falar um pouquinho da trajetória de vocês, né? Não precisamos entrar muito no detalhe, mas só para entender quem é cada um. Vamos começar pelo Thiago, então? Vamos lá. Bruno, minha trajetória, na verdade, sempre envolveu o escritório de advocacia. E eu trabalhei, quando eu iniciei a minha trajetória no mundo jurídico, enquanto estagiário, eu trabalhei nos maiores escritórios na época do Paraná. Isso me deu a oportunidade de viver uma escola, literalmente, e me trouxe bastante vivência, uma vivência multidisciplinar e que me ajudou ao longo da minha carreira simplesmente todos os dias. Depois eu acabei fazendo uma transição para um escritório muito menor, um escritório pequeno à época, mas um escritório que eu, na verdade, sonhava naquele momento, que era um escritório que me desse oportunidades de poder participar um pouco mais das decisões estratégicas e até da gestão. Lá eu conheci o meu sócio, o Gabriel Neiva de Lima. Mais tarde, nós optamos por ter o nosso próprio escritório juntos. Então, fundamos o Neiva de Lima Zanicotti Advogados, um escritório de direito empresarial focado no atendimento de empresas. E a minha trajetória ali nos últimos 10 anos e meio, na verdade, estão lá vinculadas ao escritório, que é onde eu trabalho todos os dias, muito feliz. Como eu comentei com você antes da gente começar, é onde eu simplesmente realizo os meus sonhos profissionais e é onde eu gosto de estar todos os dias. Perfeito. Você comentou que, em determinado momento você foi para um escritório que você queria ter mais contato com decisões estratégicas. Naquele momento você já tinha essa visão de ter seu próprio escritório ou isso aconteceu depois, assim? Na verdade, talvez isso tenha sido a única coisa planejada da minha carreira. Legal. Eu acho que planejar a carreira é algo muito delicado, muito difícil. A gente não sabe o que exatamente esperar do dia de amanhã. Mas o sonho de ter o meu próprio escritório, ele sempre existiu e sempre foi um sonho. Na verdade, não foi um sonho, foi um objetivo, realmente um propósito de carreira, porque eu tinha vontade de fazer diferente daquilo que eu vivia e para eu poder fazer diferente, o caminho mais fácil era eu desenvolver com alguém, porque eu sempre acreditei em sociedade, eu nunca acreditei em construir nada sozinho. O caminho que eu entendi mais fácil era realmente desenvolver o meu próprio escritório com uma cultura que fizesse parte daquilo que eu desejava, ao invés de tentar a cultura de alguém que também teve esse mesmo sonho que eu tive em algum momento. Ah, fantástico. Alexandre, eu fiz até essa pergunta porque eu estava ouvindo o podcast que vocês gravaram da Comissão da Advocacia Corporativa. Eu lembro que você falou muito sobre essa visão para quem trabalha em jurídico interno de empresa, né? Que é mais ou menos assim, poxa, se você vai trabalhar, você não pode só ficar... Se você quer trabalhar num jurídico interno de empresa e crescer, diretoria, você não pode só ficar focado numa determinada área do direito. Você falou muito sobre isso, né? Daí quando o Thiago puxou esse ponto, é uma similaridade, né? Quando você vai desenvolver uma carreira ou quer que seja, você tem que ter uma visão para qual caminho você quer seguir e buscar se desenvolver. E até eu toquei nesse ponto, que nem é muito foco do nosso bate-papo aqui, porque em razão da Lex Nautas tem muita gente que assiste, que está buscando aí desenvolver a sua carreira, enfim. Então a gente não pode perder a oportunidade. Mas é isso aí, Alexandre. Conta então um pouquinho para nós de quem é o Alexandre, trajetória, enfim.
Bom, eu tenho uma trajetória um pouco mais híbrida, né? Eu comecei minha trajetória na advocacia, trabalhei em escritórios que atendiam empresa, mas sempre voltado no segmento empresarial. Tive a oportunidade, em 2014, iniciar minha trajetória dentro do jurídico interno, né? E comecei a minha trajetória no sistema bancário. Na época eu tive a oportunidade de trabalhar no HSBC, que em 2014 era o maior banco do mundo em número de tamanho e operações, e cuidava da parte trabalhista de casos especiais, complexos e também relacionamento com o Ministério Público e tudo mais. Foi uma experiência muito importante, né, para conseguir avançar. Mas em paralelo, como eu disse até no outro podcast, né, já fazendo o jabá da nossa comissão, da qual eu sou vice-presidente também. Que a gente vai colocar o link aqui depois. Isso, coloca o link. Editor, perfeito. Coloca o link aí, editor. Nosso podcast, né, do Jurídico Mais mostra a necessidade do advogado corporativo estar sempre buscando a multidisciplinariedade, porque não existe um foco exclusivo e único. E isso foi bacana, porque na minha trajetória acadêmica, digamos assim, eu busquei tanto a parte civil quanto a parte trabalhista e também, aos poucos, fui buscando conhecimentos em partes de administração, MBAs, liderança, gestão de pessoas, que isso acontece. E aí no HSBC, como eu já estava com a questão civil e trabalhista, logo veio o Bradesco e eu migrei de área, fui para a área civil, de casos especiais da região sul, recuperação judicial e tudo mais. E depois eu acabei mudando para um segmento que eu sempre achei muito interessante, que é o agronegócio. Tive a oportunidade de trabalhar com um segmento de fertilizantes do agronegócio, uma empresa que tinha também capital americano. Desenvolvi e instituí o jurídico dessa empresa, atuava em múltiplas áreas, na parte de compliance, e foi onde eu tive uma experiência muito interessante com reuniões de conselho de administração, pessoas estrangeiras e tudo mais, foi muito interessante, e o desenvolvimento também, essa conexão com culturas e uma visão diferente. Eu lembro eu subindo nas montanhas de fertilizante lá para entender a operação, que era completamente diferente. Se no HSBC eu ia para a agência, né, e no Bradesco também, depois eu ia para os fertilizantes, e os escritórios que eu contratava também colocava lá para me ajudar a achar soluções, né, inovações dentro da área jurídica que pudessem trazer melhorias nesse sentido também de prevenção de riscos para a empresa. E aí o que aconteceu, né? Eu me destaquei nessa empresa e um dos diretores foi chamado para participar do Hospital do Rossio, na parte financeira, e me chamou, depois de um tempo que ele estava instituindo lá, ele me chamou para cuidar e refazer tudo que eu tinha feito. Ele falou, eu quero que você faça exatamente o que você fez na outra empresa, eu quero que você faça aqui, o meu projeto precisa de você. Então ele meio que comprou meu passe, a gente foi para lá. E aí ele saiu do projeto do Hospital do Rossio um pouco de tempo depois, e o CEO do hospital me chamou em 2020 para participar da direção e agregou aí várias funções além do jurídico, né? E como eu disse no podcast, a questão é você estar preparado para aquela posição. Então, como eu já tinha toda uma bagagem, já tinha gerenciado equipe, já tinha feito um monte de situação e também estudado gestão estratégica de empresas, ficou muito mais fácil de ajudar a cuidar do RH, serviço social, SESMIT e outras tantas coisas que vão surgindo, né? Nas reuniões de diretoria sempre surge algum projeto que você cuida ali, que às vezes não é só jurídico. Então a minha trajetória profissional, ela não é nem só jurídica, ela é ampla, multidisciplinar e multifatorial. Mas tive a oportunidade de trabalhar em escritório também, eu acho interessante a trajetória, a carreira jurídica de escritório. Para quem está nos ouvindo, né, são trajetórias diferentes, não existe certo e errado, existe uma questão de objetivo mesmo. Né? E o que é mais aderente ao que você busca, ao perfil. Né? Eu achei legal isso que o Alexandre falou da questão da multidisciplinariedade e a questão de você sair um pouco do jurídico e entender do negócio. Isso também, né, Thiago, para aqueles escritórios que querem trabalhar de maneira mais estratégica, se destacar, até para gerar novas, né, inovação, enfim, melhorar, operar, é importante, né? Eu vejo que vocês têm muito essa visão de entender do negócio, né? É isso, Bruno. Eu trouxe para dentro do escritório o conceito da jornada do cliente, né? A gente tem que entender exatamente para quem a gente está entregando, né? Qual é o negócio do nosso cliente, para que a gente, se eu não entender o negócio do meu cliente e não entender
dentro do cliente, quem é o destinatário daquele trabalho, eu nunca vou entregar o que efetivamente o cliente deseja. Exato. Porque não é o Alexandre que leva a demanda, aliás, é o Alexandre que leva a demanda para o escritório. Mas, na verdade, a demanda não é do Alexandre. O Alexandre recebeu, às vezes, do técnico de enfermagem, que fez uma pergunta para a enfermeira, que fez uma pergunta para a chefe das enfermeiras, que perguntou para alguma diretoria específica de saúde do hospital, para o médico responsável técnico pelo hospital, que levou para o Alexandre. E o Alexandre levou isso para dentro do escritório. E aí é uma resposta que eu tenho que dar lá para aquela técnica de enfermagem. Só que, obviamente, o Alexandre, ele não me diz isso exatamente nessas palavras. Eu preciso entender o cliente, preciso entender qual é o funcionamento do cliente, a dinâmica dele, para saber até a linguagem que eu vou usar. Exatamente. Porque se eu utilizar uma linguagem extremamente jurídica para dar uma resposta, eu gerei trabalho para quem? Para quem me contratou. Né? Então o Alexandre vai ter que pegar a minha resposta, vai ter que traduzir e levar isso lá para dentro. Claro que ele vai dar um tratamento, independentemente da situação, ele vai dar um tratamento para aquela minha resposta por uma razão muito simples. Ele conhece do negócio muito melhor do que eu. Mas conhecer o negócio muito bem, eu preciso conhecer. E aí vem a vantagem dos parceiros de longo prazo, né? Aquela pessoa que você pode confiar. E aqui é uma via sempre de mão dupla. Né? Então, entender exatamente o que acontece com a tarefa que a gente entrega, o que vai acontecer com ela lá dentro do cliente, é essencial. Eu não vejo um cliente feliz sem um escritório de advocacia que possa entregar isso. E isso entra, inclusive, na questão do nosso tema. Sim, né? Exatamente. Porque quantos escritórios fazem isso? Né? A depender do tamanho, os menores, especialmente, têm uma certa dificuldade em entender isso, porque ainda não vivenciaram isso. E aí, se eu sou um escritório menor, eu tenho as dificuldades dos pequenos escritórios. Eu não tenho que me comparar ao escritório de 400, 500, 600 advogados. Respeitar as suas especificidades. Exatamente. Aí, né? E aí, vamos entrar no nosso tema de hoje, talvez, com isso, como é que eu sou inovador me comparando àqueles que efetivamente concorrem comigo. Perfeito. E aí eu vou buscar a inovação, que vem também do tema que a gente vai tratar hoje, quais são os elementos que envolvem uma inovação. Será que é só a tecnologia ou será que a gente tem outras maneiras de fazer isso? E o Thiago fez essa introdução perfeita da questão e também relacionada com a inovação, porque na nossa comissão a gente debate muito isso e eu converso com muitos outros diretores, gerentes jurídicos de outras empresas e a falta que a gente sente da proatividade como um caminho até para a inovação e a proatividade de conhecer o negócio do cliente. Muitos escritórios às vezes querem tentar inovar soluções, mas não conhecem o business, não sabem exatamente do que se trata. Ou pior, né, acham que a inovação ela está necessariamente atrelada a você fazer uma questão tecnológica, uma revolução, sendo que às vezes a inovação está em só você marcar uma agenda com o cliente e falar, quero ir na tua fábrica para conhecer a linha de produção. Perfeito. Isso já pode ser uma inovação, né? Exato. Então, o menos é mais e o segredo está no simples, muitas das vezes, né? Para o advogado corporativo. Inclusive, simplicidade é a palavra que a gente busca em todos os nossos eventos, a gente bate muito nisso para os escritórios também, que é o que ele disse. Cansei de pedir opiniões legais ali e tal, ou um e-mail só, pode ou não pode? E, vem um troço de 15 páginas, né? Colendo Alexandre, cara, eu quero saber pode ou não pode. E às vezes vem um troço de 15 páginas com jurisprudências e tal, e não vem a resposta, né? Se pode ou não pode. Aí isso gera trabalho, que a gente tem que adequar a linguagem. No HSBC foi uma escola muito grande para mim, porque eu tinha que fazer relatórios para a alta direção dos casos mais complexos que poderiam dar repercussão midiática, né? E era relatório de uma linha. Em uma linha tinha que contar o que aconteceu, o que foi feito e tal. Uma ótima síntese, né? O poder de síntese, porque isso aí, eles pegavam o meu relatório e ia parar lá no board do HSBC, né? E às vezes tinha que fazer até em inglês, alguma coisa assim. Então não podia ser... Não, porque a jurisprudência trabalhista acha que... Não, eles não sabem o que quer dizer jurisprudência. Não querem saber por que eu perdi ou por que eu ganhei. Né? Essa que é a questão. Então a simplicidade é um dos segredos da inovação efetiva, né? Perfeito. E até, Bruno, não sei se você vai lembrar,
numa conversa recente que a gente teve, eu falei justamente isso, que as pessoas esquecem do básico. É isso. Elas querem, eu vou ser um escritório tecnológico e eu vou arrasar o mercado, eu vou desenvolver um software, eu vou desenvolver algo que ninguém tem e vou dominar o mercado. Cara, você fez o teu planejamento estratégico? Uhum. Mas o que é isso? Eu preciso, né? E aí vem, eu quero atender empresas. Você vai entender pessoas que trabalham dentro dessa empresa. No fim do E dia, aí, todo CNPJ tem por trás exatamente. E aí a resposta é para as pessoas, não é para a empresa. E aí vem a questão da simplificação. Mas o Alexandre vai entender bem isso que eu vou colocar. Hoje eu vejo muitos escritórios vendendo, né? Eu vou simplificar a linguagem, simplificar o mundo jurídico. E aí, quando ele vai trocar um e-mail com o cliente, ele manda um parecer que era uma simples pergunta para você responder em uma linha, né? E aí vem a questão do como inovar, né? Tudo bem, eu preciso dar uma resposta objetiva para o Alexandre, mas se o Alexandre precisar de mais subsídios, eu gostaria que ele já tivesse. Perfeito. Faz um e-mail simples e manda um anexo, dizendo, Alexandre, se ficar alguma dúvida, eu te mandei aqui um documento mais complexo, com doutrina, com jurídico, o que você achar que deve. Mas, facilita a vida do Alexandre, né? Simplifica. E simplifica também, especialmente, na linguagem, para que isso possa chegar na diretoria, rápido, né? na pessoa que trabalha num determinado maquinário na fábrica, para uma pessoa que tem uma instrução mais baixa do que aquela do assunto que vem sendo tratado, porque ela possa entender e ela possa saber, na verdade, no final das contas, o que ela precisa fazer. Que ela está fazendo uma pergunta para tomar uma ação ou uma omissão. Perfeito. É isso. Você sabe que alguns episódios atrás a gente gravou com o Daniel e com a Mariana e a gente fez até um corte dessa parte que a gente achou super bacana. A Mariana falou, ela é de um escritório também, e comentou assim, poxa, para inovar, para fazer diferente, né, simplicidade, como você falou, isso tem que ser muito a mentalidade dos sócios e os próprios sócios levar isso para tua equipe. E aí, esses tempos atrás, lembrei de um processo seletivo que a gente fez na Alex Nautas, para um escritório e a gente foi aplicar um teste prático. E o teste prático era exatamente isso que você falou, Thiago. Era, digamos assim, vamos dar um problema, colocar como se fosse uma pessoa de RH que está precisando de uma determinada, né, solução e aí pedir para ele responder. A gente vai ver se ele vai responder de uma forma sintética, tal como você sugeriu, ou fazer um parecer. E a pessoa que foi contratada, ela fez exatamente o que você falou. Ela respondeu de forma objetiva, mas foi proativo ao dizer, mas se você quiser, né, mais informações, tá aí um anexo em que a gente tem um parecer. Show de bola, simples, né, fez diferente, obviamente, o Daniel também falou muito isso, que o jurídico, nem sempre ele, o jurídico interno, ele precisa também da proatividade dos escritórios, né, não esperar chamar. Então, poxa, imagine só o cliente recebendo aquilo, quão feliz ele não ficou de não precisar traduzir aquele e-mail, né, para enviar para as outras áreas. Mas eu vou usar um exemplo recente até. Vocês lembram que na pandemia, né, que foi ontem aí, né, surgiam as MPs da pandemia, que não sei por que diabo que era de madrugada que publica, parecia que era sacanagem com a advocacia, né? E aí me chamou muito a atenção e foi comentado até num evento em São Paulo a proatividade e inovação de um escritório que começou a fazer uma síntese de uma lauda e circulava em todos os grupos de WhatsApp corporativos com a logo do escritório. Sim. Quer um marketing melhor do que esse, né? Não existe. O cara, porque o troço vinha lá, aquelas MPs gigantes, cheio de coisa, e se aplica na minha empresa ou não. Esse era uma tabelinha simples, uma linguagem muito objetiva que circulou no Brasil inteiro, né? Então, isso é inovação e é estratégia, né? E circulou nos escritórios, né? E gerou muita inveja, inclusive. Não, mas por que eu não pensei? Ou pior, né? A crítica pela crítica, né? Da inveja mesmo. Pô, mas isso aqui é muito básico. O cliente não... E na verdade, né? É o que a gente queria. Que
era o que os jurídicos precisavam, Exato. né? Não era, queriam e precisavam, na verdade, algo muito, muito direto. Sim, porque era 7 da manhã, eu já recebia nos grupos Surgiu MP, aí eu lendo, indo para o trabalho, eu trabalhava em Campo Largo, trabalho em Campo Largo, né, e tal, e eu chegava lá, já estava o Dr. Luiz me ligando, e daí, o que é esse troço? Qual o próximo passo? Pode ou não pode e tal, então eu tinha questão de 1 hora para entender o assunto e passar para frente, né, então ajudava muito, né. Sensacional. Isso é bem legal. Bom, então, né, o ponto polêmico aqui, a gente vai colocar até uma hashtag, né, na tela. Para inovar, a gente não precisa necessariamente da tecnologia. É óbvio que em muitos processos a tecnologia ajuda, ela é importante. Eu vejo, às vezes, de um modo geral, né, as pessoas muito ansiosas com tudo que está aparecendo, tudo que está acontecendo. E aí, poxa, vem aí uma nova tecnologia, daí eu preciso me posicionar como alguém que está usando essa tecnologia. Tô aqui utilizando agora inteligência artificial, mas não tenho o básico, enfim, né? Então eu vejo muito essa ansiedade e isso muitas vezes joga contra, né? O próprio escritório ou o próprio jurídico interno, né? Que a gente vê isso também dentro das empresas. Então é importante que a pessoa trabalhe com essa simplicidade e parta de um problema, né? Não é inovar só por inovar, é partir de um problema e partir de uma necessidade. Faz sentido? Vocês concordam com essa visão de que inovação não depende necessariamente da tecnologia? Eu tenho certeza, na verdade, né? Porque eu acho que, assim, até tem uma frase que eu usei em outro evento, né? Porque, assim, via de regra, né, a tecnologia pode estar conectada com uma inovação, né? Mas nem toda inovação é conectada com uma tecnologia. E é isso que o pessoal às vezes não entende, né? E pensar o básico não necessariamente fazer uma formulação sistêmica, revolucionária para resolver. Eu uso como exemplo, talvez o pessoal conheça um case que eu até brinco que depois eu fui pesquisar, parece que é fake news, fake news da administração, né? Mas há um case sobre uma questão de uma pasta de dente, né? Uma linha de produção de pasta de dente, que diz o case, né? Que agora eu já não vou dizer se é verdade ou não, porque... Deixa que pesquisem, né? Mas diz o que, mas a mensagem do case é interessante, que diz o case que uma certa linha de produção de pasta de dente estava com um problema sério, porque tinha um índice muito grande de caixinhas vazias que iam para gôndola para venda. E aí como é que resolve? Aí teve um engenheiro gênio lá que decidiu gastar lá R$500 mil para fazer um software que tinha uma bandeja com laser, com diabo A4 e tal. E reduziu o negócio. Depois de um tempo, eles foram fazer uma visita lá para ver como é que tinha sido a inovação fantástica que tinha sido feita. E estava desligado o computador com o negócio e o troço nem passava por ali. Mas veja, diminuiu, o que aconteceu? Foram falar com o gerente da linha de produção. O que aconteceu aqui? Me explique, né? Ele falou, esse troço aí travava, não funcionava, era uma porcaria esse negócio. E como é que você resolveu? Porque a pasta de dente parou de dar problema. Ele falou, a gente fez uma vaquinha, comprou um ventilador aqui, um de cada lado, aí toda a caixinha vazia que passava, o ventilador cuspia, e aí acabou, resolveu. Pagou R$15 no ventilador. Então, assim, a inovação é simples, né, muitas vezes, né? Claro que existem inovações que trazem grandes disrupções tecnológicas, como o iPhone, a Apple e tudo mais. Mas eu vou usar como exemplo a própria Apple, né, que é a empresa da inovação e tal. Recentemente vocês viram o lançamento daquele óculos lá que se chama Vision Pro. Eu até anotei o nome aqui. E foi o maior mico da inovação do ano de 2023. Né? Gastaram tempo, energia, dinheiro para vender um troço que custa quase R$30 mil e que provavelmente pouca gente vai comprar nesse momento, nessa formatação. Talvez Steve Jobs esteja se revirando no túmulo com ódio de quem teve essa ideia. Bravo. E é uma inovação que não serve para nada. Né? Sim. Então, tem cheio de tecnologia e tal, mas não vai vender. Né? Então, a questão está muito em você entender o que você está fazendo e verificar se a forma de inovação é necessariamente tecnológica ou não. Não estamos discriminando a tecnologia. Não, nunca inove com tecnologia. Né? Não, eu acho que a tecnologia tem que ser usada, é possível utilizar, mas não necessariamente ela é uma ferramenta, mas não é obrigatória. É esse que é o ponto que acho que o pessoal que está nos ouvindo tem que entender. Não sei se o Thiago concorda. Né? Eu concordo plenamente. Plenamente, na verdade, esse é o meu exercício diário dentro do escritório e eu queria trazer aqui alguns exemplos práticos para a gente entregar para quem nos ouve e às vezes alguém diz, bom, você vai lá falar sobre o teu escritório, do que você faz e a concorrência. Eu amo a concorrência.
É verdade, porque a concorrência é o que nos faz ser melhor. Perfeito. Né? E é uma mentalidade que falta no jurídico. Falta né, Thiago? muito, mas e é uma mentalidade consolidada de mercado. Ninguém quer estar sozinho no mercado, porque eu preciso dessas provocações diárias para ser melhor. Né? Então, vamos lá. Quando a gente estava no início do escritório, o escritório é bem menor do que ele era hoje, eu já comecei a sonhar na controladoria. Né? Eu olhava para os escritórios à volta e falava, pô, mas nem tem ninguém do meu tamanho com controladoria. Pô, não faz sentido, então, a controladoria para mim. Mas a cada dia que passava, eu tinha mais certeza de que eu precisava de uma controladoria jurídica. Que não, para mim, aquilo não fazia sentido eu não ter, independentemente do tamanho que a gente tinha. E resolvi, junto com o meu sócio, com o apoio dele, com o Gabriel, assumir a frente da controladoria do escritório para que ela pudesse ser desenvolvida. Isso foi em que ano? Isso foi em 2016. Contratamos inicialmente uma consultora, né, que não vendeu o sonho. Ela chegou no escritório e disse o seguinte: você precisa engatinhar. O teu CPJ, da nossa querida Preâmbulo Tech, é excelente. O problema é que você não sabe alimentar. Fantástico. Você alimenta o teu sistema de uma maneira completamente equivocada. E coisas muito básicas. E que eram feitas daquela maneira porque sempre tinham sido feitas daquela maneira desde todos os outros lugares que eu tinha passado ou tinha conhecido. E ela me mostrou a forma correta de trabalhar com o sistema. E a forma correta de trabalhar com o sistema é muito simples. É alimentar os campos da maneira mais correta possível. Porque se eu não tenho uma base de dados sólida, eu não vou ter nenhum tipo de análise, eu não vou gerar nenhum tipo de relatório, eu não vou ter nenhuma informação segura que me faça confiar naquele sistema. E aí o que a gente começou a fazer? Simplesmente começar a colocar as coisas no lugar certo, as informações corretas, usar os campos sem burla, porque era uma mania, né? E eu vejo que é uma mania de muitos escritórios, né? Usar campos errados, porque ele acha que ele precisa, porque esse sistema não funciona para mim dessa maneira, eu preciso adaptar. Não, ele funciona. Ou sai trocando de sistema, né? Não é só você que a culpa é do sistema. Exato. E não é só você que tem condições de pensar. Teve um monte de gente pensando na realidade de muitos escritórios para chegar à conclusão de que aquele formato funcionava. É claro que no meio do caminho algumas coisas você vai identificar, mas aí você vai fazer o contrário, que é o que eu fiz. Eu fui trabalhar com a Preâmbulo para que aquilo que efetivamente eu precisava de uma estandarização, eles pudessem me ajudar. E essas estandarizações existiam. Na verdade, o que eles tinham para me oferecer era totalmente possível. Não era algo que fugia do que o sistema deles era capaz de entregar. Eu só não tinha perguntado. E quando eu fui perguntar, essa é a minha realidade, eu preciso de determinadas automações, eu preciso, né, o trabalho, a gente criou uma maturidade nesse momento de workflow, e aí vem a grande questão, né? A controladoria, para nós, naquela época, era diferente, porque os escritórios do nosso tamanho, com quem a gente concorria diretamente, não tinham. E a controladoria fez com que nascessem outras coisas dentro do escritório, que foi, por exemplo, a consciência dos fluxos de trabalho. E esses fluxos de trabalho hoje são o norte do nosso escritório. Hoje, qualquer coisa que a gente vá fazer, primeiro a gente planeja. Primeiro a gente sabe exatamente como a gente quer executar. E aí a gente dá o passo seguinte. O outro case que eu vejo que foi muito... Só antes de você passar para o outro, deixa eu aproveitar o gancho aqui. Eu vou citar o Fabiano e a Jane que estiveram no episódio passado, porque no episódio passado eu fui citando quem eu já tinha gravado. Eles falaram, não, se você não citar os nossos nomes, a gente vai ficar chateado. Então tá aqui a homenagem. Bom, vamos lá. A gente falou muito, o Fabiano é fera na parte da, né, controladoria, faz a consultoria aí para vários escritórios. E a Jane também dentro de um escritório super competente, super fera. A gente falou muito sobre isso. Sobre essa questão de, puxa,
utilizar o que já tem, primeira questão, que a maioria não utiliza. Você comentou lá atrás, poxa, a gente era um escritório menor, né, 2016, os outros escritórios menores ainda não utilizavam controladoria, a gente queria, falando com o Fabiano e com a Jane, ainda não existe essa mentalidade do quanto é importante para escritórios, independente do porte, ter a controladoria. E olha só tudo que gerou para vocês, né, Thiago? Essa questão de, poxa, eu começo num determinado ponto, então eu comecei implementando uma controladoria, dei condições para conseguir efetivamente ir evoluindo. E aí, obviamente, que isso, né, vai chegar nos outros cases que você vai citar. Perfeito. E um outro ponto, fazendo referência a Mariana de novo, partiu do sócio. Tem que partir de quem tem a cabeça ali estratégica e quem é o decisor, né? Desculpa, mas vai lá no e nem próximo. Tudo parte do sócio, né? Perfeito. Mas o sócio tem que ser o patrocinador daquele projeto. Tem que ter a mente aberta. Se ele não tiver a mente aberta, se ele tiver uma política do não, e que o meu escritório já teve. A gente já teve engessamentos de ter que vir uma pessoa para dizer... Pelo amor de Deus, vocês que tinham tanto é que é CEO hoje de uma grande empresa de tecnologia no agro, para dizer, vocês têm a política do não. Para que a gente pudesse abrir os nossos olhos e entender, é verdade. E foi um pouquinho antes dessa história da controladoria. Legal. O Fabiano, inclusive, eu adoro o Fabiano, ele é padrinho de casamento do meu irmão. Que legal, e vice-versa. E foi a Viviane Heck, que na verdade trabalhou com o Fabiano também, que na época tinha uma empresa de consultoria para o CPJ e que nos ajudou muito. Foi quem me ajudou no processo seletivo da Amanda, que é a nossa controller, e que na verdade foi quem me ajudou a dar vida à controladoria jurídica do escritório, e ela está à frente disso até hoje com outros projetos, né, com uma controladoria jurídica que já caminha para Legal Operation, que a gente já tem outros projetos pela frente que vão além da controladoria jurídica e que também, para o tamanho do nosso escritório, não é uma realidade, é algo que a gente vem buscando ser um dos pioneiros dentro desse tamanho do escritório que a gente tem. E como você falou, Bruno, essas questões vão trazendo algumas maturidades, né? O nosso propósito no escritório é impactar a vida das pessoas e das empresas. A gente, de alguma maneira, precisa fazer isso. E a gente começou a olhar para o nosso time de estagiários. O que o estagiário fazia na minha época? A gente tinha níveis de estagiário, né? Então, você tinha o estagiário júnior, o pleno e o sênior. Olha só. Né? Isso não era dito dessa forma, mas claro, era assim que ele era tratado. E aí, na verdade, quem realmente peticionava era o advogado, era o estagiário sênior, aquele estagiário já indo para se formar, ou alguém muito acima da média e tal, que era identificado e tudo mais. Mas a grande maioria dos estagiários sequer tinham essa possibilidade de se desenvolver, especialmente nos escritórios grandes, os escritórios de massa, porque não era visto. Ele não tinha nem a possibilidade de mostrar aquela capacidade. Não existia um plano para desenvolver. Pois né? Mas esse modus operandi, ele é replicado pelos escritórios porque as pessoas aprendem assim. Primeiro eu esfolo o estagiário, primeiro ele vai ficar na rua, ele vai só fazer aquilo que eu não quero fazer, vai fazer as tarefas chatas do dia a dia do advogado, e um dia, se eu tiver afim, ele vai começar a peticionar desde que eu acho que ele realmente é capaz. Todo mundo é capaz. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa acreditar nas pessoas. E a gente começou a olhar para dentro do nosso escritório e perceber que a gente fazia exatamente aquilo que o mercado fazia. E aí eu chego na hora que eu preciso de uma nova pessoa no meu time e eu tenho 2, 3 estagiários se formando. E aí eu penso, esses caras não estão prontos para mim. Eu preciso de um advogado júnior mais experiente. E o cara está lá 3 anos no meu escritório. De quem é o erro? O erro é meu. O erro é só meu. Porque se eu não dei a oportunidade daquela pessoa em 1 ano, 2 anos, 3 anos se desenvolver, é porque eu estou errando. E aí a gente desenvolve um novo projeto dentro dos escritórios para impactar a vida desses estagiários, para entregar ao mercado profissionais capacitados, advogados júnior de verdade.
Se o cara vai ficar ou não vai, eu não sei, até porque o escritório tem uma limitação de contratação, né? E ele também pode ser que a própria pessoa opte em ir para um outro lugar. Mas eu preciso entregar esse cara pronto para o mercado. Essa pessoa precisa estar preparada. E aí a gente desenvolveu todo um projeto dentro do escritório. Foi planejado, mas nem tanto. Isso foi uma maturidade que a gente foi ganhando ao longo do próprio trabalho. E hoje, isso sim, super consolidado dentro do escritório. A pessoa entra, ela tem ali, obviamente, toda a ambientação que ela recebe. E aí ela, no dia seguinte, independentemente do período da faculdade, ela começa a ter contato, sim, com o peticionamento, com pesquisa de jurisprudência, com doutrina. Ela já passa a executar tarefas que são naturais de um advogado, porque ela precisa se preparar para o dia que ela estará efetivamente trabalhando como advogado júnior ou advogada. Isso é perfeito. A gente que faz recrutamento, a gente vê o quanto faz diferença quando você vai falar para o candidato, independente do nível dele ou da idade, mesmo se a gente estiver falando de advogado sênior ou se a gente estiver falando de estagiário, quando o escritório, sim, ele tem um plano de desenvolvimento, um plano... Pode até não ter, sim, algo desenhado num papel, não necessariamente, mas assim, existe uma possibilidade de desenvolvimento e de progressão. E aí, quando você traz essa ideia, Thiago, a gente vê que entra no que é a base do estágio, né? É isso. Que deveria ser a regra, né? Deveria ser a regra. Mas, infelizmente... A gente sabe que não é. Não é tanto assim. E tem que incentivar, Bruno. Você que está à frente disso, com a Alex Nautas, tem que incentivar. Os escritórios precisam, sim, planejar a vida do estagiário. Precisam planejar a vida da estagiária. Essas pessoas, elas vão se formar. E a gente precisa entregar para o mercado profissionais melhores. Isso tem que ser um propósito de todos os escritórios de advocacia, de todas as empresas que têm jurídico interno com estagiários. A gente precisa entregar para o mercado profissionais melhores, porque, de novo, isso gera concorrência, gera uma concorrência saudável, gera para o mercado profissionais melhores, a gente cria um microsistema jurídico muito melhor. Com certeza, desenvolve o ecossistema como um todo, né? Alexandre, vou desenhar aqui, fazer quase um storytelling aqui. O advogado trabalha no jurídico interno, tá? Ele entrou agora, foi contratado ali pela diretoria, enfim, e aí ele precisa estruturar, como você fez, né? Teve que estruturar ali o jurídico por várias vezes. E aí ele tem, obviamente, um orçamento reduzido, né? Ele tem que entrar já com tecnologia, com novos sistemas, novos softwares, para mostrar o trabalho dele já ou não? Como é que funciona? Não necessariamente, né? Porque o orçamento reduzido é quase que uma especialidade minha. Todas as vezes que eu tive esse desafio, apesar de ter trabalhado no HSBC, que era o maior banco, mais rico do mundo e tal, lá era orçamento ilimitado, né? Eu fui de um cartão Black para um pré-pago ali, né? E é normal, eu tenho como um propósito também profissional, eu acho que os advogados, os executivos, os profissionais do mercado de trabalho, eles que querem trabalhar para empresas, né? Eles têm um dever de não ser um custo, de gerar economia também, né? E o que a gente vê muitas vezes é a pessoa que busca sempre não necessariamente economizar, mas criar outras despesas. O jurídico é visto como despesa em qualquer empresa. Ninguém gostaria de ter jurídico a não ser escritórios de advocacia, né? Que querem contratar advogados. Então, quando a empresa contrata o advogado, seja o escritório, seja o interno, ela já vê aquilo como uma linha de despesa. Então, é um dever do profissional do direito que está ali tentar gerar economia, né? Ou o escritório fazer uma precificação justa, né? Ou o jurídico interno ali tentar não gerar novas despesas, porque muitas vezes a empresa tem necessidade de investir em outras frentes do negócio, do core business mesmo, e aí não vai investir uma grande fortuna no jurídico. É errado investir em tecnologia ou em inovação? Não. O que vai depender isso, né, com o orçamento reduzido? A primeira questão que eu coloco é uma perspectiva contábil, né? Porque como é que está a contabilidade e o porte da empresa que você está inserindo?
inserido. Se a contabilidade exigir questões de provisionamento de carteira ou outras questões relacionadas à auditoria e tudo mais, que seja necessário um time muito justo ali, é um primeiro alerta que pode ser que você precise contratar, né? O segundo alerta é a própria governança corporativa da empresa, porque muitas vezes ela tem um capital americano, outras questões, que ela exige o compliance e que esteja todo mês tenha relatórios, reunião de conselho com relatório e tudo mais e tal, e aí pode ser o segundo alerta, né? E o terceiro alerta é o tamanho da tua base. Você tem uma questão, você está numa empresa que tem 15 processos, outra coisa, você está numa empresa que tem 15 mil processos, né? É uma diferenciação. Mas esses alertas, teve os 3 alertas, você precisa necessariamente contratar, né? Nem sempre. Eu, por exemplo, que trabalhei na empresa de agronegócio, eu consegui, na ideia de gerar economia, eu trabalhava na época com o sistema dos escritórios que me atendiam. Perfeito. Porque o que eu preciso, o jurídico tem que ver? O que eu preciso de dados e informação? Em que periodicidade e que formato? Eu preciso ainda contratar, né, um sistema? Não necessariamente, né? Eu até brinco em alguns eventos que eu já falei sobre isso, que muitos advogados corporativos têm a necessidade pessoal de ter um sistema para chamar de seu. É aquela coisa, eu entrei aqui, minha marca, meu legado vai ser o sistema X que eu contratei. E ele não vê aquilo como uma despesa inútil, às vezes, porque é um absurdo. Muitas vezes os escritórios como o do Thiago já estão preparados para te dar os dados e mais, né? A gente estava falando disso, né, da controladoria e tudo mais. Hoje, os escritórios cada vez mais procuram ter não só a controladoria, mas uma análise de dados, seja sistêmica, robótica ou por um analista de dados. Estatísticos trabalham em escritórios, né? Então, você tem tudo isso à tua disposição, muitas vezes já está embutido no preço e você vai lá e quer contratar o bendito do teu sistema. Para quê? Para fazer o escritório alimentar o dele e alimentar o teu também. Então, é uma perda de tempo, um desperdício desnecessário. Mas, em alguns casos, é importante, principalmente, por exemplo, usando o exemplo, uma carteira de 15 mil processos, que era mais ou menos o tamanho da carteira do HSBC, né? Aí não dá, porque daí a gente precisa padronizar as informações. Eu tenho uma rede, no HSBC a gente tinha 40 e poucos escritórios que atendiam, cada um com um sistema. Aí não dá, daí você tem que realmente ter o seu, é quase que uma obrigação, ainda mais se for no sistema bancário, que daí tudo aquilo que eu falei, governança, compliance, contabilidade, é tudo na hora. Vezes 10, né? Então aí você realmente precisa. Aí é o ponto do escritório pensar, daí voltando numa linha 360. Se eu só tendo, por exemplo, um banco, né, e o banco exige que eu alimente o sistema dele e tal, então talvez é mais inteligente eu contratar uma ferramenta que converse com esse sistema ou que seja até a mesma marca que o sistema que ele se usa, que eu consiga fazer isso com menos esforço. Eu já fiz consultoria para alguns escritórios que estavam buscando inovar na advocacia e eu falava, a nossa meta aqui é trabalhar para não trabalhar, né? Então a gente tem que trabalhar o máximo com estratégias, né, disruptivas para a gente trabalhar menos. Porque não adianta daí, que nem ele falou, a gente ter um trabalho imenso de lançamento e tal, e daí depois vem 3, 4 estagiários, não aderem à cultura e começa a fazer tudo errado, porque a gente não fez isso talvez de uma forma robotizada. Então veja, o Alexandre está sendo contraditório, a hora ele fala que a tecnologia é essencial, a hora que não. É questão de você saber usar, né? Aonde usar e como usar. Então é mais ou menos essa perspectiva que eu tenho sobre trabalhar com orçamento ou sem, né? Você tem que tentar defender o orçamento se necessário for. Agora, se não for necessário, gera economia que você vai fazer muito bem, né? Muito melhor para a sua empresa, né? Perfeito. Fantástico. E essa questão, né, que você falou dos sistemas se conversarem, para o escritório, né? Se a empresa... Hoje é muito comum, né? As grandes empresas que necessitam, como o Alexandre bem colocou, ter o seu próprio sistema, ela além de ter o seu próprio sistema, ela exige que o escritório alimente, porque ela não tem braço para alimentar. Exato. E aí... E tá com orçamento reduzido. E outra, né? daí o Alexandre diz, isso talvez esteja embutido no preço. Sempre está embutido no preço. Você tem que entregar. E aí o escritório olha, mas eu tenho um sistema que é completamente diferente do sistema do meu cliente, eu tenho outros clientes, né? Não é meu único cliente, como é que eu faço? Está cheio de opções no mercado e tem opções excelentes. A Oyster, por exemplo, a Oyster é capaz de fazer o seu sistema conversar com o sistema de outra marca, de outra empresa, de uma maneira muito automatizada e simples. E, de novo, obviamente que isso você precisa voltar
para o básico, você precisa ter uma base de dados muito bem alimentada. E só pegando um gancho com a questão que o Alexandre colocou, essa análise de dados hoje para entregar para o cliente uma informação mais inteligente, uma informação mais estratégica, isso é um passo importantíssimo hoje de qualquer escritório que pretenda ser um escritório de direito empresarial. Se eu quero atender empresas, eu tenho um jurídico interno, sim, preocupado em como as ações estão andando, mas ele não quer saber qual é o andamento de cada ação. Talvez ele peça esse relatório, mas ele não olhou e nunca vai olhar esse relatório. Ele vai eventualmente olhar algum andamento, algum status, se ele tiver um problema, né? O que ele precisa daquilo? Ele precisa de provisão. Perfeito. E ele precisa entender o que significa aquela base de processos. E aí vem a história da jurimetria, né, da análise de dados, entender qual é a informação que o Alexandre precisa, mas qual é a informação que o Alexandre entrega para o restante da diretoria. Né? Se aquilo está gerando oportunidades, se eu estou deixando de eventualmente... a gente teve um cliente que tinha... Cronicamente, ele imaginava ter um problema. E a gente, que já faz isso há algum tempo, mas quando a gente começou, passou a entregar esses relatórios mais gerenciais para o cliente. O que ficou claro para ele na primeira reunião que a gente fez para apresentar a estrutura do relatório e ver se aquelas informações eram efetivamente a que eles precisavam. Ele notou que, na verdade, 20% da despesa dele, das condenações trabalhistas dele, em termos de valor, na verdade era daquilo que ele imaginava. E 80% era hora extra, porque ele tinha um RH com uma resistência em adoção de ponto. Uma coisa extremamente básica. E que a gente vinha lutando já no consultivo preventivo, da necessidade de ponto. Ele colocou o ponto, acabou a hora extra. Quando tem hora extra, paga a hora extra. Não tem mais o risco de pagar uma hora extra que não existiu, mas que ele teve que pagar por um descontrole gerencial total, por uma análise extremamente simples. Então, esses relatórios, na verdade, gerenciais e tudo mais, é uma outra coisa. Isso foi um grande passo do escritório, da gente olhar e falar, pô, a gente está entregando esses relatórios, e a gente começou a notar que fora de provisão, ninguém olhava. Por que ninguém olhava? Porque ninguém nunca voltou com uma dúvida. Exato. Se o cara nunca perguntou, é porque tem alguma coisa errada, eu não estou dando informação. Eu cheguei um dia para o cliente e falei, vem cá, eu estou te entregando o que você precisa? Não, na verdade, eu pego esse teu relatório, pego essa coluna, pego essa, faço conversar com essa, e eu chego nesse dado que é o que a diretoria me pergunta todo mês. Eu falo, posso te entregar isso pronto? Pode. Ah, mas você daí já não quer me entregar mais isso. Eu falei, pô, tranquilo. E passei a entregar. E fantástico. Desse case que nasceu sem querer do cliente, né, porque eu comecei a ficar incomodado, o escritório, a gente começou a ficar incomodado com essa ausência de retorno e perceber que aquele relatório não fazia sentido para o cliente, que a gente foi buscar essas informações e consegue hoje, na verdade, quase todos hoje os nossos clientes, tendo algum volume, eles já recebem esse tipo de relatório, que é muito legal. Um parênteses do que o Thiago disse aqui, é muito emblemático, porque tem escritório que eu já tive essa experiência com várias, por atender vários escritórios, né, e ter vários escritórios atendendo para a gente ali. Tem escritório que faz o teu relatório com ódio, e tem o escritório que faz vendo oportunidade. E aí está a grande questão. Porque se você faz com ódio, você tende a fazer mal feito e não entregar o que se pede. Né? E é um problema crônico que a gente vê na advocacia de prestação de serviço para o corporativo, é não ter atenção ao que se pede. Eu pedi A, vem B. É inacreditável como isso é recorrente e às vezes é uma questão de comunicação, que existe daí um ruído entre o departamento e os escritórios. Mas tirando essa questão, o mais importante é você ver como oportunidade. Você está com a base do cliente, você consegue ver o que está acontecendo na carteira civil, trabalhista, seja o que for. Por que você não provoca proativamente uma reunião para explicar, olha, a gente fez uma análise aqui da tua carteira, eu acho que você está com um problema X, Y, Z. Eu digo isso até no HSBC, a gente tinha
uma impressão que tinha determinada turma aqui do Tribunal Trabalhista local, que era uma encrenca, que era problema. Chegava lá, a gente já fazia acordo. Né? Não, chegou na tal turma, vai perder o processo. E veio um escritório e usou a base de dados para fazer um trabalho estatístico interessante. E trouxe, na verdade, o problema não está nessa turma. Esse é o terceiro lugar, essa turma. O problema está na turma X e na Y. É nessas turmas que está o problema. Inclusive, se resolver isso da operação, né, vai conseguir resolver e diminuir, que nem ele fez. E aí, essa é a questão. Então, tem o escritório que entrega com ódio e tem o que entrega com oportunidade e capricho, que é outro negócio que a gente sente muita falta na advocacia corporativa. Eu cansei de receber relatório com desleixo, com coisa errada, com Excel bagunçado, ou com o BI que não tinha sentido, estava zero, um troço que não pode ser zero. Né? Daí você liga lá, não, porque tinha que apertar não sei o quê. Poxa, entrega bem feito, entrega com capricho. Né? E a inovação, às vezes, é o capricho. Olha que loucura. Né? Às vezes você entregar o capricho. E aí, nessa pegada, pegando uma conexão com esse assunto, né, com esse ponto que eu coloquei, hoje, uma inovação simples e que está relacionada com o capricho, que não custa tanto para o escritório, mas talvez ele precise ter uma expertise um pouco, estudar um pouco nisso, a gente olha o legal design. Né, o visual, poxa, você entrega um infográfico, cara, né? Esse ano mesmo, né, a gente fez, junto com o escritório, uma sustentação oral ali, entrega de memoriais com essa tecnologia. Funciona muito melhor você entregar para um desembargador lá um papel que está todo o desenho do negócio, cara. Né? E aí você junta no processo, deixa bonitinho. Isso é inovação muitas vezes, você trabalhar com essa forma disruptiva de imagem de entrega e quebrar cada vez mais aquela questão que o direito é complexo, é prolixo, né? E não tem efetividade. Essa é uma questão muito importante que o Thiago abordou, que eu acho que é importante deixar registrado aqui no nosso podcast. É fantástico. E aí vocês vão falando, eu já vou puxando várias coisas, pensando em várias coisas. Quando você traz a questão de, poxa, legal design, visual law, às vezes até para alguns escritórios que estão vendo, talvez acham que pensem que é muito difícil, muito complexo, não tenho conhecimento, não tenho orçamento para aprender, para fazer algum curso. Hoje a gente tem muita gente que produz conteúdo, né? Se você quiser contratar consultorias para te ajudar nisso, empresas para te ajudar nisso, tem o pessoal da High Law, enfim. Mas se você não... E outras, né? Outras legal techs. Se você não tem orçamento para isso ou não consegue essas consultorias, vai atrás dessa galera que tá produzindo conteúdo sobre isso. A Gisele Ueno, da High Law, a gente tem o Eric Nibo, que é da Beats Academy, que também faz um trabalho super legal, e tantos outros, né, que estão aí. É você jogar, às vezes, você tá lá no Instagram, fica rolando o feed, poxa, né, segue a pessoa que tá produzindo esse conteúdo. Às vezes você vê algumas ações simples e práticas que você pode aplicar, né? Vocês falaram aí da questão dos relatórios, né? Talvez o escritório esteja ali, putz, mas eu não tenho esse conhecimento, não sei como é que mexe em ferramentas de BI. Poxa, você tem várias soluções que você pode desenvolver ou pensar ou utilizar. Você pode jogar aí no YouTube e pesquisar, às vezes, cursos de Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft gratuita que você pode usar. Dedica aí 1 hora, 2 horas, né? Você vai conseguir criar relatórios mais caprichados, mais bonitos, né? Para o seu cliente. Não tenho. Eu quero empresas que me ajudam com relação a isso. Legal Insights, você tem Lauvision, tem várias empresas. Essa semana a gente esteve na segunda conferência internacional de Direito e Tecnologia, que foi em São Paulo, que foi da B2L. Super legal, 3.500 inscritos, 80 empresas que estavam lá apresentando suas soluções, várias, né? Com relação a Visual Law, Legal Design e tantas outras coisas, nem sempre utilizando tecnologia, nem sempre uma ferramenta de tecnologia. A própria B2L tem um radar dinâmico, quem tá vendo aí, depois a gente vai deixar o link, você pode jogar lá, você vê um monte de startup que está cadastrada lá e que oferece solução para o jurídico. É isso, às vezes você não vai contratar, mas olha o que está acontecendo. Claro. Alguma coisa você pode aplicar, né? E aí a gente já veio falando vários pontos que a gente viu que às vezes de equívoco que pode acontecer no jurídico, às vezes por ansiedade. O que vocês viram assim de equívocos que vocês viram dentro do jurídico quando se fala de inovação e que vocês acham que poderia ser feito diferente? Às vezes a pessoa que está ali assistindo está nessa mesma situação. Tem algum fato assim que vocês conseguem trazer?
Olha, eu acho assim, quando a gente fala de inovação que é complicada e que não foi bem sucedida, geralmente eu penso que ela foi aquela inovação inútil, né? Você ter alguma... Daí entra uma questão mais complexa aqui, né? Que a gente pode ir para psicologia, psicanálise. A gente tem as gerações no mercado de trabalho. E nos escritórios temos várias gerações, né? Tem as pessoas mais sêniores e até a geração Z, né? A mais atual aí e tal. E nessa questão a gente tem, né? Tem alguns estudos que falam um conflito entre essas gerações, mas também um conflito de percepção de mundo, de mercado e nesse contexto todo de criatividade. A humanidade ela tem um paradoxo da criatividade, que é se a criatividade ela traz uma melhoria ou não. Por exemplo, teve uma pesquisa recente, foi publicada no passado, que eu vi, que a geração Z ela foi considerada a geração mais criativa de todos os tempos, né? Inclusive pela própria geração Z. Olha que humildade. Eles falaram, nós somos muito criativos. Né? E daí, só que a grande crítica é a criatividade inútil. Né? Porque a criatividade é para fazer TikTok, para fazer meme, para fazer inovações digitais. Mas aí você entra no mercado de trabalho, e a geração Z entra no mercado de trabalho cada vez mais, e aí você lida com uma necessidade de inovação. Às vezes tem alguma empresa que trabalha com premiação, prêmio inovação. Aí o cara vai lá e inventa um troço que não serve para nada. Né? Não estou dizendo que toda geração Z vai inventar algo, né? Pode ser qualquer geração. Mas o mais importante, seja qual for a geração, é você ver se aquilo é útil. Né? E aí o primeiro erro que muitas vezes faz, e as startups muitas vezes cometem, é criar inovações que não servem para nada ou que são muito caras. Porque daí eu criei uma solução, é legal, mas custa 200 mil reais, 300, 400, sei lá quantos mil reais. Aí na hora de vender não vende, porque aquilo que não eu falei, comprador. As startups que lidam com jurídico e tal, o jurídico é visto como despesa, nunca acha que vai ser fácil de vender qualquer solução, é difícil. Então se o preço for caro, o pessoal da reunião vai falar, não, legal, isso aqui, quanto custa? Tanto, tchau, né? Tá fora. E hoje em dia não tem como falar, é um tema que eu sou um entusiasta aí também, a inovação ela tem que estar atrelada à sustentabilidade também. A gente fala cada vez mais de ESG, mas não só na perspectiva do ESG ou da ambiental, né? A sustentabilidade daquela solução e inovação que você está dando. Aquela inovação que daí a empresa tenta implementar, da trade, pum, explode, não funciona o negócio, aquele sistema não serve. Eu já tive essa experiência no hospital, a gente contratou uma coisa que é para solucionar e tal, não sei o quê, e durou 4 meses, não serve para nada, joga fora, é perda de tempo. Então, a sustentabilidade daquilo no tempo e também, né, trazer a sustentabilidade ambiental. Não adianta, eu criei uma coisa agora aqui que vai produzir mais carbono, olha que legal, né? Não tem sentido. Hoje em dia não cabe mais isso, né, Alexandre? Ou que vai violar todos os direitos trabalhistas, né? Uhum. E então é importante, ou violar, quando a gente fala do ESG, o pessoal esquece do G e da parte do compliance atrelada ao G, né, da governança. E aí a gente tem cases aí que foram debatidos esse semestre com a comissão de cada vez mais as empresas proibindo o chat GPT. Estão proibidos de utilizar o chat GPT para sempre? Não. Por quê? Porque neste momento ele viola normas de compliance e de segurança da informação. Então, eu sei de vários bancos e várias empresas que estão, de telefonia e tudo mais, que trabalham com circulares e capazes até de dar justa causa se alguém usar a bendita da ferramenta. Ah, mas é inovador e tal. Daí tá lá o cara da geração Z, né? Com todo o respeito. O pessoal vai achar que eu estou perseguindo. Mas daí, não, mas eu joguei no chat GPT e aí veio a solução aqui do meu produto, eu criei um negócio e tal. Aí, primeiro que eu tenho um dilema ético nessa perspectiva, que foi você ou o chat, a inteligência artificial que criou, né? E segundo que eu tenho alimentando dados sensíveis da empresa, né? Aí entra a LGPD e tudo mais, dentro de uma plataforma que sabe Deus como é que vai ser, para que lado que vai seguir. E todas as pessoas que eu conversei que proibiram, né, gestores e diretores jurídicos, aí eu perguntei, mas vocês nunca vão deixar? Não, neste momento não vamos deixar. Mas se alguém trouxer uma solução, uma inovação que me dê segurança jurídica de compliance e de LGPD, nós vamos poder usar. Né? Então, é nessa perspectiva que eu acho que a gente tem que
se debruçar para responder ao teu questionamento. Né? A gente tem que cuidar um pouco com esse efeito dessa onda que vem de querer ser o primeiro. A gente sempre cita exemplos, mas o metaverso tá aí, né, para não nos deixar mentir, né? É uma coisa legal, uma coisa bacana, enfim, mas quando veio a questão do metaverso, quanta gente, né, começou a fazer, às vezes, até especialização, pós, o que é super legal, tava antenado, mas era ainda muito recente para você entender para qual caminho ia seguir, né? E quando a gente fala do ChatGPT, a gente tá falando do quê? 6 meses que a gente começou a ouvir falar efetivo, parece que já faz uns 15 anos, né? De tanto que é falado. Então, eu vejo o quanto é importante nessa tua fala, Alexandre, ter muito cuidado, você pesquisar, você saber para o que você está usando, qual finalidade, né? Justamente para não acabar dando um tiro no pé. Às vezes você está usando algo que é legal, mas que no fim do dia pode gerar ali um risco, alguma coisa nesse sentido, né? Fantástico. Até porque, né, Bruno? Ninguém vai conseguir ser pioneiro em tudo, né? Perfeito. E a inovação não tem nada a ver com ser ou não pioneiro. Até porque muitas vezes é muito mais inteligente você esperar e entender para onde as coisas vão do que tomar uma atitude precipitada. Quando se fala em erro, foi a pergunta que você fez para o Alexandre, que eu só queria trazer um pouquinho da nossa realidade. A gente errou muito no escritório, mas erramos muito mesmo. E aí é não ter amor ao dinheiro e ao seu tempo, né? Ao tempo da equipe. E aí várias coisas deixaram de acontecer por um determinado período porque eu gastei dinheiro na coisa errada. E por uma única razão. Eu não planejei corretamente, eu não voltei, eu não dei aquele passo que a gente tanto bateu hoje do básico, né? Cara, se quer ser diferente, você quer trazer uma ferramenta para dentro do escritório, entenda qual é o teu momento, tenha uma autocrítica, saiba quem é você naquele momento, o que é o teu escritório, o que ele representa e mais, qual é o passo que você está querendo dar, qual é a tua prioridade. Porque, por exemplo, lá no escritório hoje é um projeto por vez. A gente não tem capacidade de ter mais de um projeto de uma vez. Porque senão a gente cai no erro que a gente cometeu várias vezes de querer abraçar o mundo e a gente deixa várias ideias e várias boas coisas pelo caminho, porque a gente não consegue executar tudo aquilo. Então, planejar. Para planejar, você precisa se entender, saber qual é o teu momento, saber qual que é o passo que você deseja dar com aquilo. Para aí sim, se você tem... eu não tenho opção. Eu preciso de uma ferramenta, porque o que o meu cliente precisa depende de uma ferramenta. E é uma ferramenta que eu vou precisar contratar. Eu não vou desenvolver. Porque se eu tiver que desenvolver algo para o meu cliente, se aquele cliente no mês que vem resolve que ele quer outro prestador de serviço. Gastou dinheiro. Ou eu vou ter uma ferramenta que é só minha, mas que vira um filho eterno, porque ele não vai crescer. Aliás, ele vai crescer, vai consumir cada vez mais, mas nunca vai se tornar independente. Por quê? Porque eu criei, eu vou ter que sempre gerar alguma melhoria naquela ferramenta, porque o mercado está vindo. E esse mercado, na verdade, não olhou só para mim, ele olhou para todo mundo. Ele é cheio de clientes, cheio de dinheiro, e ele tem um potencial de melhoria infinitamente maior do que o meu. Então, o que eu vejo de grande erro é ser afobado, né? Achar que você precisa dar esse passo primeiro, que eu tenho que ser pioneiro, porque todo mundo vai me olhar como um escritório diferente, ultra tecnológico, e na verdade o que a gente entrega é um serviço de qualidade e um serviço, acima de tudo, que atende a pergunta simples que o Alexandre fez, porque 90% das perguntas, elas são simples e merecem uma resposta simples. E aqueles 10% você vai buscar, né, dar uma resposta, evidentemente, mais adequada e mais elaborada. Mas as pessoas, elas costumam complicar aquilo que é muito simples. E nisso que o Thiago falou, me faz lembrar das aulas do MBA de administração, né, que a gente participou, que eu participei aí, que fala do Peter Drucker, que é um pai da administração moderna.
que talvez as gerações mais recentes não conheçam, tal, mas ele fala que não é nada mais inútil do que fazer com eficiência o que não precisa. E aí eu fico imaginando os escritórios que abriram no metaverso e tudo mais, que agora, putz, mas então agora é o chat. Aí mês que vem vai ser outro negócio que vai surgir. Então, assim, não precisa ser o primeiro, precisa ser o mais eficiente, né? Pensar menor, mas pensar na eficiência, no capricho. São só características simples que nós estamos falando aqui, que podem trazer um resultado e uma repercussão muito mais positiva e muito mais abrangente. Os departamentos jurídicos, né, eu posso falar, eles não estão nem aí se o cara foi o primeiro a chegar no metaverso. Ele quer saber, você está fazendo o teu beabá, e primeiro, o beabá é aquela questão, você não está perdendo prazo, está fazendo tudo certo, isso é óbvio, né, que todo mundo tem que fazer, mas você está entregando o que eu estou pedindo, da forma que eu estou pedindo, na simplicidade que eu preciso, é isso. Mas eu estou no metaverso, bom, parabéns para você. Quanto você gastou para fazer lá? Não, bacana, né? Então, eu acho assim, a gente tem que esperar as coisas se assentarem, e a gente vive numa era da velocidade, tudo é muito rápido e tem aquela coisa e tal, mas na advocacia, né, se a gente trouxer para a nossa área aqui, a gente não precisa ser o primeiro, não somos necessariamente os pioneiros, né? Principalmente quando se fala de tecnologia, né? O direito sempre sai depois, né? Eu vi isso quando eu estava trabalhando com agronegócio, né? Tem mais tecnologia no agronegócio do que no smartphone, né? Então, você tem, e o pessoal às vezes não sabe, né? Mas a tecnologia está em outras áreas da economia com muito mais força, anos-luz na frente da advocacia. Então, muitas vezes a gente importa coisas que estão já no mercado faz tempo, né? Então não precisa chegar primeiro. E cuidado, e lembra sempre do Peter Drucker para não fazer com eficiência o que não precisa, e o planejamento é essencial nessa hora, né? Não, perfeito. Eu quero já aproveitar para fazer um parênteses, que no episódio passado acho que eu falei um pouco do metaverso, usei o mesmo exemplo, que daí a galera vai achar que eu estou pegando no pé. Existem ferramentas e soluções que foram criadas que resolveram um problema. Então, até citei no último episódio a Deskmy, né? Que é do Maurício, enfim, uma plataforma super bacana, que ela trouxe a questão do metaverso, uma questão mais lúdica. A gente fez até uma feira de carreiras lá, que foi super bacana, que o problema que eles resolveram foi a questão da interação do time. Acelerou muito na época da pandemia, que estava todo mundo remoto, enfim, e a plataforma proporcionou algo mais caloroso, resolveu o problema da comunicação que eles estavam tendo. Então, acho que a questão é realmente da afobação, né? É você ter uma necessidade para aquilo que você vai implementar, né? E aí, Thiago, eu queria aproveitar para puxar um ponto que você colocou, já se encaminhando para o final aqui, que quem está nessa situação, por exemplo, assim, poxa, tá investindo muito em tecnologia, talvez não parou para fazer o planejamento, tá tudo bem. Se você tá aqui ouvindo, acontece, o erro faz parte do processo de aprendizado, né? O que não dá é para sempre ficar errando na mesma coisa, né? Então, faz parte. Vai errar, mas tem que aprender com aquilo, né? Pra gente sempre ir aprimorando. Faz sentido? Faz sentido? Legal. Então, pessoal, já se encaminhando para o final aqui, a gente sempre gosta de no final pedir, apesar de que o episódio ele já foi recheado, né, de dicas, de sugestões, né, de cases, mas a gente sempre gosta de pedir para dar um recado final. Fiquem à vontade. Pode ser uma sugestão, pode contar um caso específico, enfim. Então, o microfone aí está com vocês. Quem quer começar? Vai lá, Alexandre. Olha, mensagens finais, né? Eu acho que é primeiro não desanimar as pessoas que querem inovar, né? A conclusão de tudo isso, né, Thiago, é que não quero que vocês que estão nos ouvindo saiam com é complexo mudar, é impossível mudar. Porque, na verdade, a mudança, a inovação e mudança são palavras que estão muito conectadas. E a necessidade de mudança não é uma coisa que deve ser imperiosa. Eu vou usar um exemplo, por exemplo, da caneta Bic. Desde 1950, a caneta Bic é do mesmo jeito, né? Ela é exatamente no mesmo design e na mesma funcionalidade, funciona muito bem. Então, a mudança por mudança também não é saudável, não é necessário inovar a caneta Bic, né? Ela já está suficientemente inovada. Então, a questão envolve daí aquilo que eu falei de gerações, de respeito ao que já existe, né? Você tem que entender
o que tem no mercado e que isso já pode ser importante porque outras pessoas já passaram por esse problema e chegaram nessa solução. Mas o respeito é desafiador também, né? De você pensar, eu posso fazer isso de uma forma diferente, mas com menos recursos, né? Seja qual for o recurso, isso vai trazer um resultado eficiente? Vai. Ou, né, eu posso fazer isso de uma forma que eu possa vender para quem é de startup, né? Eu posso cobrar um valor justo, o pessoal paga o valor que eu quero. Não adianta eu também criar uma solução multimilionária. Então, eu acho que a era que nós estamos vivendo é a era da tecnologia, a era da inovação, mas a gente tem que tomar cuidado e com calma. Nem tudo precisa ser inovado, mas nem tudo que não é inovado não precisa ser inovado. É complexo, é paradoxal, mas a gente precisa que todas as gerações se conversem, né? Existe cada vez mais um conflito, que tem gerações que surgiram no tempo que nem tinha notebook ainda, né? Não tinha nem computador, não tinha internet, não tinha rede social, e outras que já nasceram nesse contexto e que exigem que tudo tenha tecnologia, que seja para ontem e é para já, e vamos embora, estão perdendo tempo e tal. Então, o segredo está na harmonização dessa questão de gerações e o entendimento coletivo, seja qual for a geração, da necessidade de mudança, no investimento razoável e sempre, em todas as hipóteses, com um máximo de planejamento. O planejamento estratégico, conceitos antigos que existem há muito tempo já na humanidade, aí, e nas empresas, no mercado corporativo, precisa cada vez mais, nesse momento tão conturbado, estar na mesa, né? Pensar, planejar, usar metodologias de planejamento para entender onde que eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10, ou que seja 1, 2, 3, alguma coisa nesse sentido, para não dar de cara na parede e fazer o erro, porque a tecnologia é uma questão cara. Então, por isso que você tem que tomar cuidado. Não é que não precisa investir, mas tem que investir com assertividade. E a assertividade só vem do planejamento, seja o que você for fazer na sua empresa ou no seu escritório ou até na sua vida, né? Tem que planejar tudo, né? Tá, a todo momento. Perfeito. Aí, Thiago? Não, na verdade, o Alexandre me ajudou, né? Ele disse uma coisa que eu acho muito legal. Respeite o que existe. As pessoas têm uma mania de desrespeitar o que existe e está funcionando. Porque elas têm a soberba de imaginar que elas são capazes de entregar uma caneta Bic melhor. Não é que é uma caneta Bic melhor, as pessoas não precisam mais de uma caneta Bic. Perfeito. E se a gente for olhar hoje, talvez seja ainda a caneta mais... Talvez não, com certeza é a caneta mais vendida do mundo. Então, a gente precisa respeitar isso, respeitar o que existe e aquilo que está funcionando. A gente não precisa tentar inventar a nova roda, porque a roda vai ser sempre a roda. Ponto. Então, isso que o Alexandre falou, eu acho muito legal e as pessoas realmente esquecem. Mas, ao mesmo tempo, como a gente vive esse momento de inovação, uma inovação atrelada à tecnologia, também a gente precisa participar de tudo isso, né? A gente não tem como ficar de fora, né? Espera as coisas se consolidarem, entende a tua necessidade e aí sim confia na tua inovação. E aí ninguém inova sozinho, né? Faz a tua equipe participar. Uma bela maneira de você inovar dentro do teu escritório, se você tenta tomar, ou no departamento jurídico, se você tenta tomar decisões inovadoras sozinho. Você pode até conseguir, mas eu não tenho nenhuma dúvida que vai funcionar muito melhor com uma comunicação bacana, envolvendo toda a equipe, fazendo as pessoas pensarem junto com você, né? E dentro desse contexto, aí a gente tem que olhar, né, para o mercado, no caso dos escritórios de advocacia, para os seus concorrentes, no caso do departamento jurídico interno, o que os outros departamentos estão fazendo, o que o meu cliente quer receber, o que o cliente interno do Alexandre quer receber, para a gente saber qual é a dor desse cara e saber como que a gente vai criar algo diferente. Porque se ele tem uma dor e não está funcionando aquilo que a gente está entregando, a gente realmente precisa voltar para dentro de casa, pensar fora da caixa, de novo, em equipe, né? Eu não acredito em nada que a gente tenta fazer sozinho. Eu não acredito. E aí, tecnologia tem muita. E tem muita tecnologia gratuita. E é essa a mensagem final que eu quero passar.
Eu anotei aqui algumas opções, por exemplo, de coisas que fazem parte, algumas delas inclusive do dia a dia do escritório. Então eu preciso de um workflow automatizado. Tem empresas como a Pipefy e inúmeras outras aí no mercado. Não, porque eu preciso... eu sei mexer super bem no Excel, sei mexer em tabelas dinâmicas, mas eu tenho uma dificuldade em fazer uma análise de dados mais elaborada. Você já tem uma baita de uma capacidade. Então, o Power BI está aí à tua disposição, ferramenta gratuita, vai entregar um monte de dashboard bacana lá para o Alexandre e ele vai ficar feliz da vida, né? Não, eu já crio dashboards, mas eu quero dashboards mais bonitos. Aí sim você talvez tenha que buscar uma Lovision, alguma empresa do mercado que possa te entregar ali já com um visual mais interessante, né? E a mesma coisa, eu tenho os projetos do escritório, a gente tem dificuldades de fazer isso andar. Nós temos inúmeras ferramentas como a Trello que vai te ajudar a fazer um acompanhamento dos projetos e não só dos projetos, às vezes de tarefas até mais simples. Então, buscando da maneira adequada, a tecnologia, sim, ela pode ser barata, gratuita e uma aliada à inovação. Mas a inovação não pode depender exclusivamente da tecnologia. Essa, pelo menos, é a visão que a gente vem tendo no escritório e que a gente acredita que funciona não só no escritório, mas na maioria dos lugares que tentam ter essa pegada mais inovadora. Sensacional. E isso que o Thiago falou aqui, toda essa síntese aqui, me fez lembrar, eu sempre gosto de conectar, né, algumas coisas que eu tenho na minha vivência pessoal, e eu acho que dá para sintetizar com uma pessoa que tem 80 anos, né, que não é do mercado corporativo, mas que eu admiro muito e tem muitos ensinamentos, que é o Paulinho da Viola, né? O Paulinho da Viola, ele fala num dos seus sambas que a gente está num nevoeiro aqui, praticamente, de informações e de coisas, né? E ele fala, né? Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar, né? A estratégia de você ir com calma, né? Quando você está numa situação cheia de informações, cheia de dúvida, é melhor ir mais devagar do que mais depressa, porque você não está vendo o iceberg, alguma coisa ali que está na tua frente, né? Perfeito. Eu ia até citar do que vocês falaram por último um sambinha também, mas vamos deixar esse. A gente vai pedir pro editor para colocar ali no final do nosso vídeo ali, né, do nosso videocast, esse sambinha que é para terminar, que daí fechou bem. Isso aí. Galera, queria agradecer o bate-papo com vocês, sensacional, né? Tenho certeza que quem assistir, quem ouvir, né, sai daqui 1% melhor, né? Eu acho que assim, a gente sempre tem que buscar isso, né? Se atualizar, se aprimorar, né? E mexer naquilo que efetivamente precisa, né? De alteração, de atualização, enfim. Então, obrigado pela participação de vocês. Para quem está aí nos assistindo, né? Ou nos ouvindo, se estiver só no Spotify, vou te pedir já para se inscrever nos nossos canais, seguir o nosso perfil no Instagram também, estamos sempre produzindo conteúdo bacana, né? E se você gostou desse episódio, compartilhe com aquela pessoa que você acha que é o momento dela de ouvir isso, né? Que ela tá precisando aí, tá 1% melhor para começar a construir um jurídico diferente, beleza? Um abração e até a próxima. Até. Até.